são autoras da agência da 212 Modas e da Roupa em comum. Eu fiquei muito feliz com o convite para mediar a mesa da Nana e da Cris. Como aqui tem público das duas, eu vou apresentar um pouquinho cada uma das duas para os outros públicos e aí depois a gente começa o bate-papo. A Nana é considerada a Elle James brasileira, mas ela tem uma produção bem mais extensa. Ela começou se autopublicando em 2012 e o sucesso foi tão grande que ela largou a carreira de professora de História no ensino médio para se dedicar somente aos seus livros. Ela é separada, tem 2 filhos e mora em Nilópolis e no Rio. Pela Boca, ela está publicando a trilogia Redenção. Primeira vez que ela publica realmente em papel para uma editora. Experiência sem valor. Tanto a Nana quanto a Cris tem um romantismo muito forte nos seus livros. A Nana já chegou até a dizer que ela acha que os livros dela fazem tanto sucesso por causa da alta dose romântica que tem nas histórias. Hoje em dia, no século XXI, no momento em que eu acho que o feminismo aqui no Brasil não esteve tão forte, assim, a maior crítica do feminismo a esse amor romântico, esse ideal romântico, é o fato da mulher entregar a vida nas mãos do homem, ficar esperando o seu homem amado, aquela coisa bem século XIX que hoje em dia não cabe mais. Como é que vocês acham, qual é o papel que vocês acham que esse amor romântico tem na vida das leitoras de vocês hoje em dia? De que modo isso funciona? Quem é a nova heroína romântica, assim, no século XXI, aquela personagem que tem essa coisa desse amor todo, essa entrega ao relacionamento, mas ao mesmo tempo é uma mulher mais independente, mais solta, mais dona de si. Como é que vocês veem isso hoje em dia? Falando do meu trabalho, do meu livro, né, dos livros, o que a Ana falou, dessa entrega hoje em dia da mulher, né, aquela entrega ao amor romântico. Nos meus livros, a entrega é da mulher e é do homem também. Então, não é só a mulher que se entrega a esse amor, o homem também. Então, ele pode ter lá, ele vai ter toda a história de vida dele, ela dela, mas aquele momento em que eles se encontram é o amor que acontece. Então, a base dos meus livros é o amor mesmo, é o amor romântico. Eu uso muito o romantismo, esse amor que é capaz de vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer trauma. E esse encontro, eu acho que o amor, ele nunca sai de moda, né? O amor, ele existe, vai existir sempre. É uma necessidade nossa. Todo mundo, uma vez na vida, amou, se não amor vai amar. Se não amar, se não tiver um amor romântico, vai ter outra forma de amor, vai ter. Então, e no meu livro, apesar de ser um romance erótico, não é só erotismo. Ele tem a base ali, o encontro do casal mesmo, um amor romântico. Então, acho que não sai de moda, não muda e continua. Eu tenho as mocinhas mais calmas, mais tranquilas, né, mais passivas, e tenho aquelas mais decididas. Eu costumo acompanhar a história, né, e eu gosto muito de colocar uma evolução da personagem dentro da história. Então, ela aprendendo com alguma coisa, ela passando por alguma coisa. Então, por exemplo, Redenção do Cafajeste, onde a Mariana era uma moça que ela corre atrás, ela trabalha, ela estuda, mas ela tem um ideal romântico nela. E quando ela encontra o Cafajeste, que ela se decepciona, então ela muda, ela fica mais determinada, ela faz ele passar, né, todo aquele calvário até ele provar que merece o amor dela. Então, ela é uma moça forte. Aí vem o segundo livro, Redenção e Submissão, que a Sofia já começa. Eu lembro até que quando eu escrevia e postava os capítulos, algumas meninas ficaram meio chocadas, assim, a Sofia é muito solta, muito marrenta, muito determinada, e às vezes até assusta um pouco, né? Mas ela é assim, ela é uma profissional, ela é bem determinada. E a gente tem que acompanhar a nossa realidade, né? A nossa realidade hoje, que a mulher, ela procura e vai atrás dos seus direitos, da sua liberdade sexual. Então, eu acho que as mocinhas tendem a ficar cada vez mais determinadas, cada vez mais fortes, sim. Eu achei interessante você comentar essa coisa da liberdade sexual, porque era uma das coisas que eu pretendia perguntar para vocês, então para você mais com relação ao sexo, porque é um tema mais presente nos seus livros, mas vocês duas têm uma relação muito forte, muito próxima com as suas leitoras, de uma troca mesmo, uma presença muito forte nas redes sociais e tal. E
perguntar de que modo as suas leitoras, as experiências que vocês trocam com os seus leitores servem de base para a construção dos seus personagens. E como é que vocês veem que as mulheres hoje em dia estão lidando com essa questão de amor e sexo? Hoje em dia você tem muito mais liberdade sexual, porque a liberdade amorosa, romântica, você sempre teve, por mais travado que fosse, aquela coisa antiga de casamento e um amor para a vida inteira e juntos para sempre, que hoje em dia não tem mais. A mulher podia amar, ela tinha os amores platônicos dela e ela não era castrada por isso. E hoje em dia meio que tá tudo solto, né? Então, na teoria pode tudo. Como é que vocês veem que as mulheres estão lidando com isso, os leitores de vocês? Eu tenho um contato muito grande, né, com as leitoras, eu tenho um grupo grande com as manetes, então meu trabalho eu gosto muito de compartilhar. Eu faço um capítulo, eu tenho uma nova ideia, a primeira coisa que eu faço é chegar no grupo e passar isso, olha, fazer isso. E agora, por exemplo, eu comecei um trabalho em que é um livro interativo, que é um livro de uma mulher de 40 anos que se separa, e eu comecei esse trabalho e eu estou contando com as experiências também das minhas leitoras, falam sobre isso. Em geral, o que eu percebo é que a mulher ela está mais solta, mais liberal, e no caso dos meus livros, né, a experiência que eu tenho é que muitas me procuram em box, procuram assim, falar comigo em privado, e falam muito das suas experiências sexuais, amorosas, de como um romance erótico ajuda nessa libertação maior. Muitas me falam que melhorou o relacionamento com o marido, com o parceiro, que teve mais liberdade de falar coisas que não tinha coragem. Algumas não tinham coragem de falar e dão o livro, partes do livro para ele ler. Então, ó, lê aqui. Fica a dica. Então, dá para ele ler. Ontem eu até comentei isso aqui ontem, eu estava falando, e falei isso que eu achei bem engraçado. Porque algumas leitoras falam assim pra mim, olha, eu gasto muito com o livro, gasto muito, aí eu vou falar com meu marido, olha, dá o cartão, que eu tô gastando muito livro. Não, mas é livro italiano. Não, toma, compra lá. Porque ele sabe que ele vai ter em troca. Então, eu acho muito legal, porque o romance, o homem, eu acho o homem muito mais voltado pro lado muito romântico, né? Por exemplo, o homem gosta mais de um filme erótico e tal. A mulher não, a mulher gosta de acompanhar toda aquela trajetória, o encontro, o primeiro beijo, o relacionamento, como se fosse uma parte da vida dela, como se ela conhecesse aqueles personagens. Então, eu tenho assim, uma relação muito, muito presente, muito íntima, de às vezes lançar um livro e alguém me procurar, olha, aconteceu isso comigo, eu tive uma história parecida. Ou então, de até eu escrever um livro pelas leitoras, foi o que aconteceu com a série Redenção. Que seria um livro apenas, só o livro Cafajeste, e naquele contato todo com as leitoras, debatendo, e as leitoras ficaram apaixonadas pelo Mateus, que era um personagem secundário do livro, e pediram, faz o livro do Mateus, faz o livro. De repente deu um estado, eu falei, não, Mateus e Antônio, quero o terceiro livro. Então eu acabei fazendo 3 livros por esse contato que eu tenho com as minhas leitoras. Então um contato bem íntimo mesmo. E como é que você falou da coisa dos homens, como é que vocês acham que é a reação masculina à literatura de vocês? Porque são livros muito femininos. São livros que têm aquela coisa, por mais hoje em dia, com toda essa liberdade maior e a independência da mulher, que é o que você está falando, a mulher gosta de drama. Sabe? Por mais que tenha o romance erótico e tal, você adora o drama, saber o que aconteceu e aquela coisa. Toda, tipo, mulher gosta disso. Como é que é a relação com o leitor homem? Quem são os leitores homens? Eu tenho percebido que tem aumentado muito o número de leitores, de homens, né, com os meus livros. Inclusive, os últimos lançamentos que eu fiz agora do Redenção e Submissão, tinha homens lá, homens apareceram no lançamento e me falaram que o livro foi indicado pelos próprios livreiros. Falaram assim, ó, é um livro romance erótico, mas eu acho que você vai gostar. E depois eles foram lá com o livro para autografar e na própria internet alguns me procuram, falam que gostam do livro, perguntam quando vai ser o terceiro. Então tem aumentado muito, eu acho bem legal isso, né, de alcançar um outro público, mas assim, 90% ainda é público feminino. Os
Não, eles vão meio por tabela, né? As mulheres vão conhecendo através das mulheres. E, Nana, você já chegou a comentar comigo uma vez que você acha que existem certos limites, porque a gente imagina que na literatura erótica você pode chegar e falar sobre o que você quiser, porque já é literatura erótica, então o freio já está solto. Mas você já chegou a comentar que não, que na verdade há certos limites no próprio erótico. O que você fala sobre isso? Tem sim. A gente imagina que o romance erótico, por ser erótico, ele é bem livre, né? Você pode abordar qualquer tema, e não é. Há uma certa resistência a alguns temas. Eu tive uma experiência dessa com um livro meu, o último livro que eu lancei, não pela Roku, pela Amazon, que foi um livro que tinha um trio. E pelo fato de ter um trio, sair daquele esquema do romance homem e mulher apenas, teve uma resistência grande até das minhas manetes que chegavam para mim, algumas falavam assim: esse eu não vou ler, é seu, mas eu não vou ler. E eu falava: não vou ler não. Aí algumas arriscaram por um lado, leram, gostaram, mas eu senti essa resistência delas. E teve também, e vários outros temas, assim, por exemplo, sair daquela coisa, não todas, mas sair daquele esquema, homem, mulher, romance, se apaixonou, casou, teve filhos. Se você colocar, por exemplo, traição é uma coisa também difícil de ser aceita. O do Cafajeste, eu acho que o do Cafajeste foi aceita porque ele se arrepende, porque ele é homem. Eu acho meio difícil, eu gostaria até de perguntar isso a vocês, que é uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, se fosse o contrário, se em vez do Cafajeste ser o Arthur, fosse a Mariana, e a Mariana aprontasse tudo aquilo que o Arthur fez, ela fizesse com o Arthur, será que vocês perdoariam da mesma maneira? Eu não perdoei o Arthur até hoje. Tem um grupo que não perdoa até hoje. Mas por que, gente? Por que não perdoaria? Eu acharia super legal. Mas ainda é machista. Se você tivesse escrito a Mariana da mesma forma que escreveu o Arthur, tenha certeza que você não teria o mesmo curso. Ela teria achado um absurdo uma mulher daquele jeito e mesmo assim ter sido perdoada. Agora com o homem tudo bem. O homem pode trair, né? A mulher não pode. Mais ou menos isso. Eu perdoaria. Eu acharia ela uma ótima, ia ser minha personagem favorita. Mas é engraçado, né? A gente ter ainda uma resistência tão grande a isso, porque é até um paradoxo com o que a gente estava falando no começo do bate-papo, dessa coisa da liberdade feminina, de uma liberalidade maior com relação à mulher, porque ao mesmo tempo ainda tem esse preconceito, né? Tipo, o homem ele é macho, ele pode trair, depois ele se arrepende e a gente perdoa. A mulher não. A mulher fica esperando. Não pode. Engraçado que as próprias mulheres são as que mais vão julgar isso. Eu reparo isso também. Por exemplo, eu não lembro de ter tido uma crítica de algum homem ao romance erótico que eu escrevi, mas eu já vi várias de mulheres. Seu livro é muito pesado, você usa uma linguagem como se aquilo não existisse, né? É o que eu falo, não gosto de ler o meu tipo de trabalho, ler um romance mais romântico, né? Mais leve. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é um romance erótico e assim, eu não tenho limites. Eu vou seguir minha intuição, eu vou ali porque eu acho que vai ter que acontecer, vai ser aquilo e vou embora, não tenho medo, né? Tenho experiência, por exemplo, com leitora Beta, que já pegou um capítulo meu, que é minha amiga, tá até aqui. Que pegou um capítulo e falou assim: não pode ser que não, que elas vão se assustar, não colocar, não coloca, melhor não vou colocar. E coloquei, e foi assim, a coisa que chamou mais atenção do livro foi aquilo. O personagem recebeu até um apelido de vampirão lá. Pela cena que ficou assim, totalmente diferente do que já tinha sido visto, mas eu vou muito na minha intuição. Mas as críticas, quando tem alguém que fica horrorizado com aquilo, geralmente é a mulher. O homem já está acostumado a ter uma liberdade maior. Nós ainda somos muito travadas, muito cobradas. Eu acho que isso acaba, né? E nos cobramos. Mais do que os homens se cobram as mulheres. Isso.
cobramos e cobramos as que estão à nossa volta, né? O pior machismo é para as mulheres, né? Meninas, manetes todas, alguém tem alguma pergunta pra Nana? Alguém quer saber alguma coisa? Eu não é nanete, mas pode perguntar. Bom, deixa eu me arriscar aqui, né? Numa plateia com tantas mulheres, qualquer besteira que eu falar, você tem cidade. Bom, é interessantíssimo, né? Todo esse boom do mercado editorial de mulheres falando sobre sexualidade, né? Isso é maravilhoso, porque ao longo do processo histórico, né, as mulheres tiveram que enfrentar tantos tabus, né, para conquistar o seu espaço, você falou de Jane Austen, né, maravilhosa, mas que na sua época também encontrou, né, e é porque Jane Austen, né, é uma literatura muito mais formal, enfim. Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta em cima de uma dificuldade que eu tenho, porque quando eu escrevo, teve um tempo que eu achei que eu jamais conseguiria compor uma personagem feminina. Eu estou lembrando aqui de uma postagem que eu vi no Facebook que tinha escrito assim, lançamento do livro Compreendendo as Mulheres. Aí tinha uma pessoa em pé com um livro dessa altura, aparecendo a primeira página. Só que assim, o meu primeiro filho foi uma menina, né? E essa convivência com a minha filha, claro, ela era uma criança, depois uma pré-adolescente, agora adolescente, ela não me ajudaria a compreender 100% o mundo das mulheres, mas eu acho que isso abriu muito a minha sensibilidade para compreender melhor as mulheres e tal. E eu sempre convivi muito com mulheres. Mas assim, eu tinha um certo receio de compor uma personagem feminina e compor mal na hora de escrever, né? Porque é realmente um universo muito complexo, assim, e toda vez que eu escrevo uma cena, um diálogo, qualquer coisa envolvendo uma mulher, eu fico pensando, será que uma mulher realmente falaria assim? Será que uma mulher realmente agiria assim? Né? Será que eu não estou projetando algum nível de machismo, né, na composição dessa personagem? Porque isso está tão entranhado na gente, né? Você falou aí que as mulheres às vezes têm comportamentos e reações machistas, né? A própria mulher absorve esse machismo ao longo de todo o processo histórico, né? Então é complicado. Então o que eu queria perguntar para você é, como é para você, como escritora, né, desse tipo de literatura erótica, romântica, compor personagens masculinos? Como é que você lida com isso, né? Como é que quando você compõe um Cafajeste, por exemplo, ou um cara mais certinho, né? Como é que você lida, né, com o universo masculino na hora da criação, no teu processo criativo? Como é que você acha que projeta muita coisa tua nos teus personagens homens, ou vem mais em cima de observação mesmo do universo masculino, enfim? Como é que funciona isso? É engraçado porque eu acho que eu componho melhor o masculino do que até o feminino. Porque eu vejo assim, no caso das minhas fãs, das nanetes, que elas se apaixonam e falam muito do livro do homem, né? Por exemplo, quando pergunta assim, quando vai ser o livro do Antônio? Não é que vai ser o amor. Quando vai ser o livro do Antônio? Quando vai ser o livro do Mateus? Quando vai ser o livro do Arthur? Porque o personagem masculino, principalmente na série Redenção, tem um destaque grande. Eu, assim, quando eu imagino uma história, a história já vem toda na minha cabeça, completa, inclusive os personagens. E pra mim é como se fosse uma pessoa, como se fosse um homem, uma mulher mesmo, real. E eu me coloco na posição daquele homem ou daquela mulher. Muitas vezes eles falam, pensam coisas que eu não faria, não diria, mas o personagem faria. Então, eu não passo todos os meus valores para eles. É claro que a gente sempre passa alguma coisa nossa para o personagem, mas não todos os valores. E uma questão de observação também, de vivência, de experiência. Você usa tudo aí no final das contas, mas eu não tenho dificuldade para compor o personagem masculino. Por exemplo, assim, usar palavras, por exemplo, o personagem masculino vai falar, você está arrasando. Ele não vai falar isso, mas você está arrasando, tá? Ele não falaria isso, então tem que ter esse cuidado, o cara ser mais centrado e tal. E a mulher, e é por isso que vale a revisão também, né? É por isso que também é bom você ter um leitor aberto, alguém que te ajude ali naquela composição final. Mas, em geral, eu acho muito fácil, eu não tenho dificuldade. Eu tenho uma facilidade muito grande com o personagem masculino. Principalmente se eu me apaixono por eles, né? Que às vezes acontece. Quando eu me apaixono, parece que é uma pessoa que está aqui do meu lado, me falando, eu vendo, conversando. Então, sim, quase uma aparição mesmo. Então, pra mim é muito fácil, é como se fosse real. Acabou o livro, o negócio fica mais tranquilo. Mas enquanto eu estou escrevendo,
é muito presente para mim, muito presente mesmo. Boa tarde. Nana, é uma curiosidade que eu acredito que outros também tenham. Nós, como leitores, você já deve ter ouvido falar que a gente tem muita ressaca literária. Né? Como você falou, você se apaixona por aquele personagem e aí você vive intensamente aquele livro e aí ele termina e você não consegue passar para o próximo livro enquanto você ainda está digerindo ele, porque às vezes ele demora uns dias para sair do sistema. E aí você, como autora, você tem um certo prazo, né? Você ficou vivendo aquele livro, aquela série, e aí de repente o prazo está apertado e você tem que partir para uma próxima série com outros personagens que não tem nada a ver com aquela. E como você faz para limpar o sistema para o próximo? Preciso de um tempo mesmo. Assim, eu tenho me dado um tempo de... Porque eu sou muito viciada em escrever, né? Eu acabo de escrever um livro e já quero começar outro. Mas agora eu tenho me dado um tempo de 1 semana, 2 no máximo, que é o tempo para eu tentar... Só. É uma máquina. 1, 2 semanas já é muito, né? Para eu tentar... por exemplo, Theo, o Antônio, foi uma coisa que ficou muito presente em mim, até eu tentar sentir o próximo personagem. Às vezes demora um pouquinho. Eu também fico com essa ressaca do personagem. E a mesma coisa acontecia quando eu dava aula. Acontecia muito, eu tenho minhas ex-alunas aqui também. Era comum, assim, por exemplo, acabava um ano e eu, por exemplo, eles iam se formar, eu não ia mais ver, eu ficava meio depressiva, porque, poxa, eu convivia aquele tempo com eles, eles iam sair da escola e eu ficava naquele tempo, precisava de um tempo meu para me acostumar a não ter mais aqueles alunos na minha vida. Se bem que alguns estão presentes até hoje. Mas eu senti essa falta. E a mesma coisa do livro, eu sinto falta do personagem da história. Então eu preciso de um tempinho, mas não é muito não. 1 semana, 2 para eu... E geralmente também eu tenho na minha cabeça já 2, 3 histórias prontas. Então quando acaba uma, a outra já está ali na fila, né? Então... E você já se arrependeu de ter escrito alguma coisa, teve uma vontade louca de mudar alguma parte da história? Nunca, porque eu sempre sigo a minha intuição. Então eu sou muito fiel ao que eu sinto. Achando certo ou errado, eu vou naquela. Então, é isso que eu tenho que fazer. Então eu vou, por isso que eu não me arrependo. Eu acho que eu me arrependeria se eu não seguisse essa intuição. Se eu fosse, por exemplo, não, eu vou pelo politicamente correto, que é o que todo mundo quer. Aí eu vou fazer isso, aí eu ia me arrepender. Eu ia ser fiel ao que eu penso, ao que eu sinto. Então eu vou embora. Mesmo quando lá, triste, como eu falei, teve essa trio. E muitas pessoas falaram pra mim, não vou ler. Eu pensei, será que alguém vai ler? Mas eu fiz, foi um sucesso. Teve gente que falou pra mim que foi o melhor livro que eu fiz. Teve outras pessoas que não, acharam que não, mas vai do gosto de cada um, né? Então, não me arrependo não. Boa tarde. Nana, eu sou Ivani, gente. Eu faço questão de dizer de onde eu vim, que é pra saber que a paixão pelos livros ultrapassa geografia. Eu sou de Manaus, capital do Amazonas. Isso. Eu e a minha aluna, foi minha aluna do ensino médio, Thaís, nós viemos realizar esse sonho de conhecer a Bienal. E como eu falei para você mais cedo, né? Hoje nós chegamos ontem, depois de 7 horas de voo. Estamos em trânsito ainda com mala lá no guarda-volumes, mas nós fizemos questão de vir, porque uma das pessoas que nos atraiu para estar aqui hoje é você. Né? Você é uma pessoa realmente incrível, eu sou apaixonada pelo Arthur. Mas amo todas e primeiro te parabenizar, te dizer que siga sempre esse trabalho, você fez uma escolha incrível, você ajudou muitas pessoas enquanto educadora, sei disso porque sou também e amo o que eu faço, mas você hoje ajuda tantas outras pessoas, sobretudo mulheres, a se libertar, né, dessa amarra que nos prende a uma sociedade hipócrita e machista. Então é muito incrível saber que nós sentimos, nós nos excitamos, nós gozamos e precisamos muito, porque nós precisamos ser felizes. Né? Chega dessa história de achar que o sexo é pecado, é feio. Não. Há muito tempo, nós estamos no século XXI e nós temos que saber lidar com isso de uma forma saudável. E os teus livros, eles ajudam nesse sentido, né? Todos são uma lição de erotismo, de sensualidade, de romance também.
você está de parabéns, amo o teu trabalho. Eu gostaria que você comentasse o seguinte: muitas escritoras iniciantes hoje no Brasil já se inspiram em ti, né? Querem um dia almejar ser uma Nana Calvoli. E que sugestão você daria para aquelas que estão começando? Como lidar com as críticas negativas? Né? O que fazer para não se perder nesse espaço do glamour que, querendo ou não, envolve, né, uma Bienal, território nacional? O ambiente virtual hoje contribui muito para que uma pessoa cresça, né? Quais são as dicas que se dá para uma pessoa que está começando? E dizer que eu amo o teu trabalho mais uma vez. Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, Ivani. Muito feliz de ter vindo aqui. Eu acho, assim, como ela falou, como a Ivani falou, nós precisamos dessa liberdade sexual. A gente é muito cobrada. Eu senti isso na minha própria experiência pessoal. Eu recebi muita crítica. Se eu fosse me basear nas críticas, eu teria parado, não teria seguido em frente. Então a gente não deve levar em consideração a crítica ou o que o outro acha. Você tem que se basear no que você acha que é correto, no que você gosta, o que você sente, o que você acredita. Para as leitoras iniciantes, eu falo algumas coisas. Primeiro, não esperar que seja tudo rápido. Porque apesar de ter todo esse meio virtual que ajuda, o reconhecimento não é rápido. Você tem que ter, primeiro, um bom trabalho, porque eu até falei ontem aqui, quando falamos de autopublicação. Você vai lançar o seu livro na internet ou físico. Se o livro não for bom, não adianta, você pode fazer de tudo, mas vai ter uma dificuldade para aquele livro conseguir um número grande de leitores. Vai receber umas críticas muito grandes. Então tem que ser um trabalho bom, você procurar sempre se aperfeiçoar e melhorar naquilo que escolheu. Segundo, pensar que nada é rápido. Eu, por exemplo, eu passei um ano divulgando meus livros de graça na internet. Eu colocava meus livros inteiros para ler de graça, todo mundo lia. Quando eu decidi vender, eu até pensei assim, ninguém vai comprar, porque todo mundo já tem, todo mundo já leu. Quem é que vai pagar por algo que já tem? E fiquei surpresa quando, não todo mundo, vai ter gente que não vai pagar, mas uma grande parcela desse público paga, porque é fiel a você, porque gosta do seu trabalho. Quantas vezes eu ouvi falar, eu quero comprar, eu quero ter o seu livro guardadinho comigo, ou comprar um livro físico, eu quero ele autografado. Então, você vê aquele carinho do público, aquele retorno, e no meio de pirataria, de tudo, tem esse público fiel. Então, eu acho que as escritoras, os escritores têm que se ligar nisso, trabalhar bastante, pensar que é um trabalho de formiguinha, de divulgar todo dia, de entrar em grupos de leitura, em sites, blogs, fazer parcerias, comparecer a eventos. Tem gente que, por exemplo, entra e fala assim, não, eu vou te chamar para ir a um evento em tal livraria, mas o meu blog é pequenininho. Acho que não vai muita gente. Eu vou, gente, não é porque tem. Ou então eu vou te chamar para parceria, mas meu blog, eu já estou começando meu blog. Não tem problema, entendeu? Eu não vou ficar escolhendo os melhores. Não, todos são leitores. E todos são leitores multiplicadores. Ontem vieram leitores aqui que chegaram para mim e falaram assim, comprei o livro, fui lá na roupa comprar o livro, porque elas me indicaram. Eu não conhecia. Então, uma vai falando para a outra, quem gosta, indica, não é? Fala, olha, esse livro aqui, esse livro é bom, e vai indicando. Então, você vai ter que fazer um trabalho assim, de começar aos poucos, sempre ali, batalhando e esperando. E quando conseguir uma editora boa, ou um sucesso, também não se deixar achar que é a última, eu sou a melhor. Não tem nada a ver. Você tem que continuar dando valor aos seus fãs, dando valor a si mesmo, tentar sempre fazer melhor, agradar mais, evoluir, melhorar. E do mesmo jeito, entendeu? Do mesmo jeito que quando você tinha 3 leitoras, e você tem agora 10 mil, 20 mil, não importa, são leitores. 1 ou 1000, entendeu? Não importa. Então, é isso, é seguir em frente. É o que eu faço. Eu gosto tanto do meu trabalho, tanto da minha profissão, que eu nem vejo como trabalho. Eu vejo o tempo inteiro como prazer. Eu posso ficar até 2 horas da manhã respondendo mensagem, respondendo e-mail, mas eu estou fazendo aquilo. O corpo pode até ficar cansado, mas é feliz, porque eu estou fazendo aquilo, uma coisa que eu amo fazer. Então, é assim, muito bom para mim. E eu acho que quem começa com esse trabalho tem que acreditar em si própria, acreditar no seu sonho, tentar melhorar e seguir em frente, não desistir. E não ligar para crítica vai ter. Eu tenho avaliações no
na Amazon. Por exemplo, Ferida, eu tenho... Não, Ferida não tem nenhuma 1 estrela, mas eu Rendida tem 6 1 estrela, mas Ferida eu tenho 700 e tantas avaliações 5 estrelas. Então, vai ter gente que não vai gostar, claro, eu não queria agradar todo mundo. Mas vai ter gente que vai gostar, e é para essas pessoas que eu vou fazer meu trabalho. Porque a minha mãe levou uma revista que você deu uma entrevista, falou assim, Yasmin, olha aqui, tu és professora da revista, toda animada. Eu li e tudo mais, mas eu achei muito esquisito. Não por você ter virado doutora, porque eu já sabia. Mas ela foi muito feliz. Olha, Yasmin, coisa maravilhosa, ela está escrevendo. Eu imaginei as pessoas na rua, e você que mora em Flópolis, né, parando, tipo assim, ai, meu filho teve aula com você. Uma mãe deve ter ficado muito louca, deve ter acontecido alguma coisa. Já passou por isso alguma vez? Olha, Yasmin. Olha só, aconteceu, engraçado, aconteceu sim. Encontrei a mãe de um aluno e falou, nossa, agora você é escritora, já comprei seu livro, adorei e tal. Meu Deus. Porque quando eu comecei a escrever, assim, na internet, eu ainda dava aula. Então por isso que deu o meu nome, né? Nana Valvoli, que é um pseudônimo. Valvoli é o nome da minha avó e Nana é uma parte do meu nome, meu nome é Janaína. E eu falei, eu não posso colocar nenhuma imagem minha, não tinha nenhuma foto, nada minha, e nem meu nome para os meus alunos não verem. Imagina, eu chegar na escola para dar aula, meus alunos, professora, Rio, atenção de cá. Eles são menores de idade, apesar de ser dar aula no ensino médio também. E aí eu usava o pseudônimo. Quando eu parei de dar aula, parei mesmo, aí eu assumi quem eu era, entrevista, foto e tal. Mas aconteceu, e outro dia também, eu saí de casa e tinha um grupo de ex-alunos, meninos, sentados perto da minha casa, e eles, professora! E vieram falar comigo, beijaram, já estão fazendo até faculdade, alguns, e falaram, professora, li seu livro, minha mãe está lendo, vou lá, no lançamento, sabe? É ao mesmo tempo que você fica meio sem graça, porque você viu viu criança, né, do pequeno, e agora é um adulto e tal, mas ao mesmo tempo você tem um maior orgulho. Então eu não passei ainda por nenhum constrangimento de crítica. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ter sido professora e agora ser uma escritora e ter participado da vida deles de alguma maneira. E vocês me conhecem, né? Sempre fui muito tranquila em sala de aula, então a nossa postura também acaba falando, né? Muitos pais gostavam de mim, gostavam comigo. Então, sabe, respeita. Eu nunca tive, não. Felizmente. Eu adoro, quase todos, menos a Tudeira, que estou esperando chegar lá em agricultura. E queria dizer também que tem muito preconceito porque eu tenho 18 anos. E na época que eu comecei esse livro, eu tinha 17, menor de idade. Tinha gente pra mim perguntando, você não tem, então onde tem esse negócio de você ler esse tipo de livro, erótico, pornografia, putaria? Eu só conheci uma menina que lê putaria, então... O meu curso, você já é conhecida, meu professor pegou seleção de ficção, mostrou a todo mundo, ó gente, a putaria que a aluna tá lendo. Tipo, meu Deus, né? Tem muito preconceito comigo, eu me sinto deslocada, que só tem mulher. Só tem mulher. Eu que amo muito jovem, eu me sinto... Eu me sinto muito deslocada, muito. Mas só queria só compartilhar isso com vocês. A minha pergunta é, você tem interesse em submissão e quando vi você dois, que assuntos tipo sadomasoquismo, essas coisas. Queria saber onde você pegou tanto conhecimento sobre esse mundo. Esse mundo maravilhoso do sadomasoquismo. Queria saber. Olha só, eu fiz muita pesquisa. Bom, olha só, eu fiz muita pesquisa. Assunto que eu não conheço muito, que eu quero trabalhar, eu pesquiso, né? Eu vou para pesquisa. E aí é um mundo em que você tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque você é um mundo diferente e você lida com pessoas que têm um pensamento até diferente daquele que você já tem. Então eu pesquisei muito sobre dominação, sobre dominadores, sobre clubes de dominação e encontrei os melhores em São Paulo. E aí o que eu fiz? Entrei em sites desses grupos, fui vendo postagens, colunas dessas pessoas que falavam sobre assuntos, explicações.
dominador que me chamou a atenção, que ele era dominador há muitos anos, ele era muito sério naquilo que ele fazia, e ele dava aulas, ele explicava, ele era tipo um professor, que estavam começando. E aí eu falei, vamos falar com ele, né? Então eu mandei um e-mail para ele, falei, olha, eu sou escritora, quero escrever sobre esse mundo, você poderia... E ele foi super simpático, atencioso, muito inteligente, sabe? Uma conversa assim, ele inclusive me falou que tinha vontade de escrever um livro sobre a experiência dele, nesse mundo. E ele me contou tudo que eu queria saber, ele me contava, e o site dele também já era bem explicativo. Então, por exemplo, a parte se você for ler nessa submissão, tem muita explicação, né? Sobre esse mundo. Tudo foi ele. Até sobre a relação dos dois dominadores. Será que seria possível? Eu uso até algumas frases que ele me passou ali. Ele fala do lobo e da loba, alfa, como é que funciona no universo animal e tal. Eu usei muita coisa que ele me explicou. Então, foi muita... Eu nunca entrei num clube de sadomasoquismo. Nunca. Tudo imaginação e o que ele me falou. Quando eu fui agora em São Paulo, eu conheço agora, eu tenho leitoras que fazem parte desse universo e me falaram, Nana, se você quiser, eu marco que você vai, eu te levo lá, numa visita. E eu ia, mas eu não fui por falta de tempo mesmo, porque eu fui correndo pro lançamento e pro evento, então não deu. Mas eu espero voltar um dia com mais calma e ver, pra ver se eu falei realmente que é, pelo que ele me passou, eu me passei nessa experiência dele. Pegando o gancho um pouquinho da pergunta da colega, eu trago um pouco para o meu lado também, porque quando eu comecei a ler os livros mais eróticos, eu pegava um marca-texto e eu sublinhava a parte que eu queria e mostrava para o meu marido, amor, olha isso, porque ele não gosta de ler. Então, assim, eu chegava, marcava e falava, amor, tem condições de fazer isso aqui? E assim, ele achou parado. Ele achou parado. Então, que agora eu tô já há 3 dias indo pra Bienal direto, aí ele fica assim, vai comprar um livro daquele? Mais ou menos isso aí. Mas a minha pergunta pra você é o seguinte, você já explicou que algumas coisas você pesquisou pra fazer, mas dentro do universo que você já escreveu, você já teve vontade de fazer determinada coisa que você escreveu e não fez? Muitas! Isso é fácil. Muitas coisas. Só que às vezes você não tem a oportunidade, né? Mas sim, muitas coisas. Muitas coisas fiz também. Nem tudo é só imaginação. Então, a gente vai abrir aqui para a última pergunta, só porque tem um homem querendo perguntar e a gente está passando um pouquinho do tempo das perguntas. Mas uma curiosidade, como é que você começou a desenvolver romances eróticos? O que te inspirou para ser? Olha, se incrível que pareça, ela é Beatriz, né? Seu nome? Beatriz. A Beatriz falou que ela é muito nova, e eu comecei a ler muito nova, eu sempre li muito. Eu não tinha bastante, muitos livros, eu era muito curiosa, lia. E eu, com 11 anos de idade, eu peguei um livro dela, estava lá na estante perdida, e fui ler. Eu fiquei chocada, que era um livro erótico, Cassandra Rios, que era uma autora brasileira, década de 70. Eu conheço. É? Da minha época. Você pensa, né? Ela era o nome do livro Veneno. E eu comecei a ler, acho que eu nunca tinha lido, olha, 11 anos, né? Eu nunca tinha lido romance erótico na vida, e quando eu comecei a ler, e ela também, a escrita dela é muito boa, né? Muito inteligente, ela fazia muita crítica social. E eu lendo, eu falei, não, o que é isso aqui? Então eu fiquei chocada, mas queria ler. Aí minha irmã chegou do trabalho, e eu era tão inocente, que eu lá estava lendo, quando a minha irmã viu, ela falou, não, esse livro você não pode ler. Pegou o livro e guardou, mas eu vi onde ela guardou. Esperei ela ir pro trabalho, quando ela foi, eu peguei um livro maior, tinha lá, coloquei ele dentro, e por isso quando minha mãe não vê que eu estava lendo. E li o livro todinho assim. E ao mesmo tempo que aquilo me chocou, eu achei aquilo tão legal, você poder contar tudo ali. Eu falei, ficou muito legal isso. E comecei a ler romance, e quando eu lia romance, eu procurava. E, geralmente romance não tem, né? Acaba naquela parte, vai começar o melhor, acaba. Eu digo, cadê aqui? Ficou aqui, tem. E aí os anos foram passando e tal, e com 11 anos também eu escrevi meu primeiro livro. E eu pensei, eu vou escrever um romance erótico. Por incrível que pareça, eu escrevi bem jovem.
Eu não tinha nem 15 anos ainda, eu me arrisquei no meu primeiro romance erótico. Eu não tinha nem relação sexual e eu já escrevi meu primeiro romance erótico. E por coincidência, logo depois, minha irmã, no Brasil, minha irmã tinha parceria, ela podia pegar livro no Centro Cultural do Brasil e ela me colocou como dependente. Então eu ia lá e eu ia procurar todos os livros de romances eróticos da biblioteca. Então eu li romance espanhol, italiano, não é igual hoje, né? Hoje você vai numa livraria, tem uma parte só de romance erótico. Você pode ali escolher o que você quer. Na minha época de jovem e tal, não tinha isso. Você entrar na livraria, não tinha. Então eu pegava na biblioteca e lia. E comecei a utilizar isso na minha escrita. Comecei a usar o romance erótico na minha escrita. E gostava muito. Então foi uma coisa de amor mesmo. Eu acho que o que me influenciou foi o livro Veneno, da Cassandra Rios. Eu acho que ele me abriu a mente, o espaço, a vontade de mais tarde fazer isso também.